Ora, ora, ora. Sejam bem-vindos ao meu canal, telespectador e telespectadora. Eu sou Pedro, mas pode me chamar de Pedrão. Bom, eu acho que a maioria que me conhece deve saber que eu sou considerado o cara dos Horror Bros, ou melhor, o maior especialista de Horror Bros aqui do Brasil, certo? Não só isso, como também XS brasileiros. E eu acho que alguns já devem ter reparado que eu sempre foquei mais em personagens esquecidos, sejam XS e até mesmo os Horror Bros. E nesse vídeo aqui, que muito provavelmente vai ser bem curtinho, eu irei falar de um Horror Bro que quase nunca vi nenhum brasileiro ou até mesmo gringo comentando e falando a respeito dele, que infelizmente ele acabou sendo esquecido e por não ter tantas explicações sobre as suas origens. E esse Horror Bro que eu irei falar aqui nesse vídeo é King Ruthless, ou para algumas pessoas, o Bowser.exe do jogo King Slaughter. E esse Horror Bro e o jogo foi criado pelo usuário Night Akio, que, como eu posso dizer sobre o jogo, ele é meio que um Ctrl+C e Ctrl+V dos jogos de Sonic.exe, só que a diferença é que o .exe é o Bowser. E como eu havia falado antes, King Ruthless não possui tantas informações sobre as suas origens. Pra falar a verdade, as suas origens são bem incertas, pois o criador do King Ruthless, ele fez a mesma coisa que o criador do Ink Bowser fez, que é não se aprofundar e muito menos criar uma lore sobre o seu Horror Bro. E mesmo tendo origens meio incertas para começo de história, eu vou tentar dar o meu melhor em explicar sobre o Ruthless ou até mesmo teorizar sobre ele. Coisa essa que vai ser bem complicado pra mim, mas eu vou tentar. Pois então, chega de rolar e vamos contar e teorizar sobre King Ruthless, a versão esquecida e confusa do Bowser. O jogo já se inicia quando a gente dá de cara com a tela de abertura do jogo. E só de ver a abertura do jogo, que é do primeiro Super Mario Bros, com os sprites totalmente diferentes, que por sinal os sprites eles estão lindos para um santo cacete. E aí já aparece a parte onde tem o Mario e o Luigi, que é o jogador 1 e o jogador 2. Mas em qualquer jogo.exe, a primeira vítima sempre é o Luigi. Selecionamos o encanador verde e somos redirecionados à primeira fase de Super Mario Bros. E a gente acaba caminhando nessa fase como se fosse um jogo qualquer de Super Mario Bros. E quando chegamos ao finalzinho da fase, somos surpreendidos com isso daqui. Sim, ele mesmo, Bowser, o Rei dos Koopas. Só que havia uma certa diferença sobre esse Bowser, onde ele possui uma cicatriz enorme em sua cabeça, acompanhado de um sorriso de orelha a orelha, com cores saturadas, tendo o seu casco completamente danificado e o seu corpo todo ensanguentado, ao ponto do Luigi se desesperar e ficar com medo daquele Bowser e fugir dele, até que o mesmo incinera a primeira fase de Super Mario Bros, ao ponto dele falar com o encanador verde. E com essas palavras ditas daquele Bowser, somos redirecionados à segunda fase, o subterrâneo. E nessa segunda fase que vocês estão vendo, ela está repleta de armadilhas, cheia de espinhos e chamas espalhadas para
tudo e qualquer lugar, dando ao jogador um desafio até que bem de leve, ao ponto do Encanador Verde ser atacado por um vulto da criatura correndo na direção dele e se deparar com várias estátuas do rosto do Rei dos Koopas espalhados na tela. E eu nem preciso dizer qual foi o destino do Luigi. Isso foi divertido, mas é hora de dar um passo adiante. E com o Luigi morto, é a vez dele, do segundo personagem, Toad. E a fase onde a gente controla o Toad é a Floresta das Ilusões, onde a floresta acaba se tornando sombria e totalmente avermelhada. E nessa fase a gente vai ter que andar com o Toad, pulando em vários buracos e até pular nos blocos de on e off, até que aquela criatura, na forma do Rei dos Koopas, aparece e diz novamente: Estou ficando cada vez mais perto. E somos surpreendidos com uma cabeça gigantesca do Rei dos Koopas, ou melhor, King Ruthless. Enquanto a gente andava naquele mundo jogando com Toad, acompanhado com aquela cabeça gigante do Ruthless olhando pra gente, a gente encontra vários corpos dilacerados e até mesmo corrompidos de outros Toads, causados pelo King Ruthless. Guardem essa parte aqui que muito mais pra frente eu vou mencionar isso aqui no meu vídeo. E quando a gente passa daqueles corpos bugados daqueles Toads, a gente chega lá no finalzinho da fase, onde tem um bloco de on e off azul. Mas adivinha quem que chegou lá no final da fase junto com o Toad? Ele mesmo, King Ruthless. Quase completo. Só mais uma vítima. Gostaria de testar em outra pessoa. E por último, a terceira e última vítima, a princesa do Reino dos Cogumelos, Peach. E essa terceira fase é claramente o Reino dos Cogumelos, só que completamente de noite, acompanhado com diversas plataformas e também espinhos. E também alguns inimigos clássicos, como por exemplo Goombas e até mesmo as Piranhas Plants. E quanto mais ela anda, mais ela começa a ver vultos daquela criatura e até mesmo do Mario. E quando a gente chega lá no finalzinho da fase, a gente acaba encontrando um rastro de sangue. E esse sangue pertence às duas vítimas que King Ruthless matou, Luigi e Toad. E quando ela vê os corpos do Luigi e do Toad caídos no chão, ela começa a chorar, para depois aquele assassino aparecer em suas costas. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu sei que tem algumas pessoas que devem estar se perguntando: Pedrão, quem que é esse Bowser que você acabou de mencionar o vídeo inteiro? Bom, para algumas pessoas que já viram esse Bowser, muitas pessoas chamam ele de Bowser.exe, sendo que em realidade seu nome correto é King Ruthless, lá da fangame King Slaughter, ou o seu outro nome, Koopa's Insanity. E como eu havia mencionado antes, King Ruthless não possui absolutamente nada de informação. Pra falar a verdade, as suas informações são muito incertas. Isso porque o seu criador fez a mesma coisa que o criador do Ink Bowser fez, que não foi criar uma origem e muito menos uma lore até que bem detalhada
do mesmo. E além disso, eu ainda joguei o jogo dele e eu tive que fazer uma forte análise no próprio King Ruthless. E eu ainda tive que pedir ajuda pro Apatheon Paulista e também pro Celever Vampiro. Um forte abraço, Celever. Menos você, Apatheon, vai pro caralho. Isso porque na biografia / descrição dele lá no site House of Horrorbrails, ele é descrito como um espírito vingativo. Olha, me desculpa, mas isso pra mim não cola nem para um caralho. Diferente do The Overseer, Sarah, Lilith, V e a Sophie, olha, King Ruthless não chega nem um pouco nessa categoria de espíritos vingativos, porque pra mim não combina nem um pouco pra ele, pois eu acredito que ele possa ser um vírus ou até mesmo uma entidade cósmica. Por que eu digo isso? Sabe o castelo e os cadáveres mortos bugados dos Toads? Então, porque quando eu vi essa cena de primeira, eu notei de cara que essas duas cenas que tem esses sprites possuem vários aspectos de um vírus, porque eu nem preciso falar que existe vários vírus que conseguem corromper sprites de maneira violenta. E a outra é que ele seja uma entidade cósmica. Isso porque o seu casco e a sua cabeça ficam gigantescas, dando que uma certa vibe do próprio Sonic.omt. Por mais que o Bowser seja confirmadamente um usuário de magia negra, por ter ficado gigante e ter morrido várias e várias vezes nos jogos do Encanador Bigodudo, King Ruthless provavelmente não deve ter nenhum tipo de ligação com magia negra, por se tratar de um ser na aparência do Bowser do primeiro Super Mario Bros. Mas isso apenas é uma teoria minha, pois não existe nada comprovado em relação ao próprio King Ruthless, pois o seu criador, Night Akio, não posta absolutamente nada sobre o Ruthless nos dias atuais, tanto na Game Jolt como na sua conta no Twitter. E mesmo o criador não postando quase nada do personagem nos dias atuais, isso torna King Ruthless, se não um dos Horrorbrails mais confusos e até mesmo o mais difícil de se teorizar junto do Ink Bowser, pelo simples fato de seus criadores não criarem uma lore para esses dois. Meu amigo Apatheon Paulista acredita que ele possa ser meio que um zumbi devido à sua aparência deplorável e até mesmo até que bem podre. E isso até que faz um pequeno sentido e ao mesmo tempo não faz tanto sentido ao mesmo tempo, por causa dele ter uma cicatriz na cabeça e ter o seu casco completamente danificado. E além disso, King Ruthless pode se teletransportar, pode corromper o jogo em algumas ocasiões, tem a capacidade de cuspir fogo assim como Bowser, como ele acabou fazendo logo no começo do jogo. Possui um instinto canibal e ele pode falar com a gente, os jogadores. E assim como o Ink Bowser, King Ruthless é senão um dos Horrorbrails até que bem complicados e até mesmo o mais difícil de se teorizar, ao ponto do mesmo acabar indo para o limbo do esquecimento. E eu espero que esse vídeo possa de fato ajudar ele a ser reconhecido de novo. E ele é o prato cheio para aqueles que curtem teorias, porque ele realmente está começando a ficar esquecido. Quem quiser criar uma teoria sobre ele nos comentários, fiquem à vontade, porque eu vou estar vendo o comentário de cada um de vocês. Mas só sei que King Ruthless, pra mim, é se não um dos Horrorbrails mais complicados e até mesmo o que mais me dificultou a fazer esse vídeo. Hasta la vista, meus bacanos.